irmãos e irmãs. Hoje, na liturgia da palavra, é apresentado um rosto de Deus que ama e que continua presente sempre ao lado do seu povo. E a maneira como Deus demonstra sua presença ao nosso lado, ao lado do povo, toda a história, é através de pessoas. A presença de Deus não é de maneira como muitas vezes nós imaginamos, esperamos algo sobrenatural, uma presença muito diferente, mas é através muito simples. Pessoas fazem a diferença na nossa vida e nos transformam. Primeira leitura do livro do Êxodo, aparece Moisés recebendo de Deus o mandato de escolher um povo para ser um povo sacerdotal. E esse convite que Deus faz ao povo através de Moisés é um convite para que estes sejam aqueles que rezem pelo povo, que orientem, que rezem pelo povo. E é uma expressão muito bonita que tem no Antigo Testamento, porque destaca-se um grupo não privilegiado, mas um grupo que, apesar dos pecados, reza e intercede pelos outros. Esse mandato de Deus não tem data de validade, não para, não termina. É um mandato de Deus que permanece na história, vem até nosso tempo, de fazer com que os cristãos sejam aqueles que orem e intercedam por todo o povo. Não são únicos, não são os escolhidos para serem os únicos salvos, mas é um grupo que, se reconhecendo a sua condição de seguidor de Jesus Cristo, reza pelos outros. Esse é o sentido principal da primeira leitura. São Paulo demonstra que este amor de Deus e sua presença entre nós é tão bonito que ele é capaz de viver a radicalidade de doar a sua vida. Deus se doa. Quem é que morre pelo outro? Quem é que dá a vida pelo outro? Quem ama profundamente, quem não tem medo de amar. E este amor profundo que se tem pelos outros, nós percebemos em Jesus Cristo. Deus é amor, e Ele, sendo amor, demonstra na prática o que isso significa. O amor não é uma teoria, não é uma ideia, não é o que a gente pode dizer apenas aos outros, mas é o que a gente faz na realidade. Não precisamos fazer com palavras apenas, mas com o nosso gesto. E no Evangelho de hoje aparece Jesus chamando aqueles 12 discípulos. Essa comunidade de Mateus já é uma comunidade animada, eles estão começando muito fervorosos. Jesus chama 12 representando aquela totalidade dos povos, para anunciarem, para acompanharem, para estarem junto das pessoas. Envia-os em missão. Aqui aparece o nome desses 12. Eles devem dizer: o reino dos céus está próximo. Quando diz que o reino dos céus está próximo, não significa que está chegando. Está próximo porque está aqui, basta um passo. O reino de Deus está próximo ao nosso lado. Todos nós, portanto, como cristãos, somos missionários. Devemos anunciar que o reino de Deus está aqui ao nosso lado, está próximo. O que é ser missionário? Entendemos do Evangelho aqui. Conhecemos histórias e pessoas que fazem missão, que vão para outros lugares, que fazem coisas maravilhosas, a outros países, outras cidades, estados. E é bonito ver essas pessoas que deixam tudo, famílias, coisas, e partem, vão como missionário. Mas hoje Jesus está chamando a atenção para um outro tipo de missionário, porque ele diz assim: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, se a gente perceber, parece que tem uma contradição, porque logo depois Jesus vai aos pagãos, Jesus entra na casa dos samaritanos. E por que Jesus pede que inicialmente eles não façam isso? Ide primeiro a vossa casa. A casa de Israel era onde eles estavam. Por isso que é bonito ser missionário fora, mas é um grande desafio ser missionário dentro. Como é difícil a gente falar dentro de casa.
Como é difícil a gente ser missionário dentro da nossa própria realidade, no mundo que a gente trabalha, convive, os nossos amigos, que a gente brinca, está junto. Como é difícil falar de Deus. E ser missionário é mais um ponto fundamental que a gente precisa levar. Não é apenas decorar uma frase bíblica e querer jogar para todo mundo, nem converter todo mundo para dizer tem que ir para a missa, tem que ir para a igreja. Claro que isso é um ponto importantíssimo da nossa fé. Mas ser missionário é ajudar as pessoas a serem humanizadas, humanas. Porque tem gente que reza e não parece ser humano. Parece muito mais alguém que nunca recebeu nenhum tipo de educação. Qualquer coisinha briga, xinga, quer bater. Qualquer coisa menos humano, humanizado. Hoje nós precisamos tanto de missionários, de homens e mulheres, que primeiro sejam capazes de se compreender, de dialogarem, de silenciarem, de respeitarem as diferenças. E aqui sim, eis os missionários e missionárias de Deus na casa de Israel, é a casa onde nós estamos. Pedimos, portanto, ao Senhor que nos ajude a sermos esses missionários para nossas realidades, para que o Evangelho floresça ainda mais, para que a gente consiga curar os doentes num mundo que está tão adoecido, onde as pessoas vivem muito mais o ciúme, a raiva, o desejo de vingança, do que as relações puras. E a gente ajuda a ressuscitar os mortos. Muita gente como morto-vivo andando por aí, não tem mais nenhum prazer na vida. A purificar aqueles que estão leprosos, a expulsar os demônios. De graça as recebestes, de graça deveis dar. Recebemos tanta coisa de Deus, que a gente seja também parecido com o Senhor, para doar a bondade aos outros. E assim seja. Amém.